O gloriosa Virginum, sublimis intersidera, qui te creavit parvulum, lactente nutris subere. Quod ega tristis absolvit, dureris salmo germine, intentot astra flebiles, celi recludis cardine. Tu regis altia et aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus est Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um Pároco de Aldeia, por Jorge Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro, e caso gostem do meu trabalho, por favor venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia seu vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros, como nos fez o Efraim com este livro, através da lista de desejos da Amazon. Muito obrigada a todos que já contribuíram. E também é possível fazer parte da comunidade de membros aqui do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 apenas ao mês, podem ser canceladas a qualquer momento. Então faça parte deste canal você também, caso goste do que aqui é feito e concorde com tudo isto. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela escuta. Seguimos, ainda estamos na parte 2ª. Passei as primeiras horas deste terrível dia em um estado próximo de revolta. A revolta vem da incompreensão. E eu não compreendo. Podemos muito bem suportar provações que parecem estar acima das nossas forças. Quem de nós conhece sua própria força? Mas eu me sentia ridículo na minha aflição, incapaz de fazer algo de útil, um embaraço para todos. Essa desgraça vergonhosa era tão grande que não conseguia escondê-la. Via nos espelhos, nas vidraças, um rosto que parecia desfigurado, menos pela dor que pelo medo, com esse rictus lamentável que implora piedade, que se parece com um sorriso hediondo. Ah, Deus! Enquanto me agitava em vão, cada um dava o seu melhor, e acabaram me deixando sozinho. O senhor Conde simplesmente não se preocupou comigo, e a senhorita Chantal fingia não me ver. A coisa aconteceu lá pelas 2h da manhã. A senhora Condessa caiu da cama, e na queda quebrou um despertador que estava na mesinha de cabeceira. Mas só descobriram um cadáver bem mais tarde, naturalmente. Seu braço esquerdo, já rígido, ficou um pouco flexionado. Ela sofria há vários meses de mal-estares aos quais o médico não tinha dado muita importância. Angina de peito, sem dúvida. Cheguei ao castelo correndo, pingando de suor. O que eu esperava encontrar? Na porta do quarto tive que fazer para entrar um grande esforço, um esforço absurdo. Batiam-me os dentes. Sou tão covarde. Seu rosto estava coberto por uma musselina, e mal adivinhava seus traços, mas via distintamente os lábios que encostavam no tecido. Desejava tanto que estivesse sorrindo, com esse sorriso impenetrável dos mortos e que se harmoniza tão bem com seu maravilhoso silêncio.
não sorria. A boca, levemente arqueada para a direita, tinha um ar de indiferença, de desdém, quase de desprezo. Ao levantar a mão para abençoá-la, meu braço parecia de chumbo. Por um estranho acaso, 2 irmãs esmoleiras tinham vindo ao castelo na véspera, e o conde tinha se proposto a, depois de feitas as suas visitas, levá-las hoje de carro até a estação. Tinham, portanto, dormido ali. Eu as encontrei no quarto, muito pequenas, nos seus hábitos tão grandes, com seus rústicos e enxovalhados sapatinhos. Creio que minha atitude não as surpreendeu. Elas me observavam furtivamente. Ora uma, ora outra. Eu não conseguia me recolher. Sentia-me gelado, exceto nesse buraco em meu peito que ardia. Achei que iria cair. Enfim, com o auxílio de Deus, consegui rezar. Por muito que me interrogue agora, não me culpo de nada. Culpar-me de quê? Mas, entretanto, penso que poderia ter velado nesta noite, manter intacta por algumas horas, muito mais algumas horas, a recordação daquela conversa que deveria ser a última. A primeira também, aliás. A primeira e última. Ignoro se sou feliz ou não. Escrevi. Que tolo! Sei agora que jamais conheci, que não terei jamais horas tão plenas, tão doces, tão repletas de uma presença, de um olhar, de uma vida humana. Ao passo que ontem à noite, apoiado sobre a mesa, apertava entre as mãos o velho livro a que tinha confiado minha carta, como a um amigo de confiança e discreto. E o que perderia tão depressa, voluntariamente o enterrei no sono. Num sono negro, sem sonhos. Agora está acabado. A recordação dela viva já vai se desvanecendo, e a memória só guardará, bem eu sei, a imagem da morta, sobre a qual Deus pousou sua mão. Que poderia ficar-me no espírito de circunstâncias tão fortuitas, através das quais caminhei tateando às cegas? Nosso Senhor precisava de uma testemunha. Eu fui escolhido. Na falta de alguém melhor, sem dúvida, como quem recorre a um passante. Teria que ser muito tolo para imaginar que tive nisso um papel, um verdadeiro papel. Já é muito Deus ter me dado a graça de assistir àquela reconciliação de uma alma com a esperança, àquelas núpcias solenes. Tive que deixar o castelo lá pelas 2 horas, e a aula de catecismo prolongou-se bem mais do que esperava, pois estamos em pleno exame trimestral. Gostaria muito de passar a noite junto à senhora Condessa, mas as religiosas ainda estão lá, e o senhor C. de Montbovron, um tio do senhor Conde, decidiu velar com elas. Não ousei insistir. O conde, aliás, continua a tratar-me com uma frieza incompreensível. É quase hostilidade. Que pensar disso? O senhor Cônego de Montbovron, que visivelmente também irrito, chegou-me um momento à parte para perguntar se durante nossa conversa de ontem a condessa tinha feito alguma alusão à sua saúde. Compreendi muito bem que assim me convidava discretamente a falar. Deveria ter falado? Acho que não. Teria que dizer tudo. E o segredo da senhora condessa, que jamais pertenceu-me inteiramente, pertence-me menos do que nunca, ou mais exatamente, acaba de me ser arrebatado para sempre. Como prever que partido tirariam dele a ignorância, a inveja, o ódio, talvez? Agora que essas atrozes rivalidades não têm mais sentido, arriscaria avivar sua lembrança? E não é apenas uma lembrança que se trata, não é apenas de uma lembrança que se trata. Temo que elas permaneçam vivas ainda por muito tempo. São daquelas que a morte nem sempre desarma. E depois, as confissões que me foram feitas, se eu as revelasse, não pareceriam justificar antigos rancores? A senhorita é jovem, e eu sei por experiência como são tenazes, talvez indestrutíveis, as impressões da juventude. Enfim, respondi ao senhor Cônego que a condessa tinha manifestado o desejo de que se restabelecesse a harmonia entre os membros de sua família. É mesmo?
disse ele secamente. Era o seu confessor, senhor vigário? Ah, não. Devo dizer que seu tom me incomodava um pouco. Creio que estava pronta para comparecer diante de Deus, acrescentei. Ele me olhou de um jeito estranho. Voltei ao quarto uma última vez. As religiosas estavam acabando seu terço. Tinham colocado ao longo da parede coroas de flores trazidas pelos amigos, pelos parentes que não pararam de chegar o dia inteiro e cujo rumor quase alegre enchia a casa. A todo instante um farol de automóvel varava as vidraças. Ouvia-se os passos na areia das alamedas, as vozes dos motoristas, o som das buzinas. Nada disso tudo detinha o monótono ronron das boas irmãs, que pareciam duas fiandeiras. Mais do que a do dia, a luz dos círios revelava o seu rosto através da musselina. Algumas horas bastaram para apaziguá-lo, distendê-lo, e as grandes olheiras das pálpebras fechadas davam-lhe uma espécie de olhar pensativo. Era ainda um rosto altivo, certamente, e mesmo imperioso, mas parecia desviar-se de um adversário por muito tempo combatido face a face, para mergulhar pouco a pouco numa meditação infinita, insondável. Como ele já estava longe de nós, fora do nosso alcance. E, de repente, vi suas pobres mãos cruzadas, suas mãos tão finas, tão longas, mais verdadeiramente mortas que o rosto, e reconheci nelas um pequeno sinal, um simples arranhão que tinha percebido na véspera, enquanto ela apertava o medalhão contra o peito. A fina lâmina de colódio ainda estava ali. Não sei por que meu coração espedaçou-se. A lembrança da luta que ela tinha sustentado diante de mim, sob meus olhos, aquele grande combate pela vida eterna, do qual saiu esgotada, invicta, voltou-me tão forte à memória que me senti desfalecer. Como não adivinhei que aquele dia não teria um amanhã, que nós estávamos nos defrontando no extremo limite deste mundo visível, à beira do abismo de luz. Por que não caímos nele juntos? Fique em paz, eu lhe disse. E ela tinha recebido essa paz de joelhos. Que ela a tenha para sempre. Fui eu quem a deu. Ah, maravilha! Que possamos assim dar de presente algo que nós mesmos não possuímos. Oh, doce milagre de nossas mãos vazias. A esperança que morria em meu coração refloriu no seu. O espírito de oração que pensei ter perdido irremediavelmente, Deus o deu a ele e, quem sabe, em meu nome, talvez. Que ela o guarde também. Que ela guarde tudo. Eis-me aqui despojado, Senhor, como só vós sabeis despojar, pois nada escapa à vossa solicitude espantosa, ao vosso espantoso amor. Afastei o véu de musselina. Acariciei com os dedos a fronte alta e pura, plena de silêncio. E, pobre e pequeno padre que sou, diante dessa mulher ainda ontem tão superior a mim, pela idade, pelo nascimento, pela fortuna, pelo espírito, compreendi, sim, compreendi o que significa a paternidade. Para sair do castelo, tive que atravessar o corredor. A porta do salão estava toda aberta e também a da sala de jantar, onde as pessoas afanavam-se em volta da mesa e mordiscavam sanduíches apressadamente antes de voltar para casa. É o costume nessa região. Alguns, ao passar um membro da família, surpreendidos com a boca cheia, as bochechas gordas, tentavam, sem muito sucesso, mostrar um ar de tristeza e de compaixão. As velhas senhoras, sobretudo, pareceram-me, mal ouso escrever esta palavra, esfaimadas, hediondas. A senhorita Chantal voltou-me às costas e ouvi, quando passei, uma espécie de murmúrio. Parece-me que falavam de mim. Acabo de passar pela janela. O desfile de automóveis continua lá fora. Esse surdo rumor de festa. Será enterrada no sábado. Fui hoje de manhã bem cedo ao castelo.
O senhor conde mandou-me dizer em que estava ainda muito triste e que não podia me receber, e que o senhor C. de Montbovron iria ao presbitério depois do meio-dia, lá pelas 2 horas, para falar comigo a respeito dos funerais. O que está acontecendo? As 2 boas irmãs acharam meu aspecto tão ruim que pediram ao criado, contra a minha vontade, um copo de vinho do Porto, o qual bebi com prazer. Aquele rapaz, sobrinho do velho Clovis, ordinariamente gentil e mesmo prestativo, respondeu com extrema frieza às minhas tentativas de conversação. É verdade que os empregados das mansões não gostam da familiaridade, aliás, provavelmente desajeitada, de pessoas como eu. Mas ele servia à mesa ontem à tarde, e acho que deve ter escutado algumas palavras. Quais, hein? Só disponho de meia hora para almoçar, trocar o sobretudo, começa a chover e arrumar um pouco a casa, que está há alguns dias numa desordem abominável. Não quero escandalizar o Sr. C., que já está tão mal disposto para comigo. Parece, portanto, que tenho coisas mais importantes a fazer do que escrever estas linhas e, entretanto, preciso deste diário mais do que nunca. O pouco tempo que lhe consagro é o único em que sinto alguma vontade de ver com clareza em mim. A reflexão se tornou tão penosa. Minha memória é tão ruim. Falo da memória dos fatos recentes, pois a outra... E a minha imaginação tão lenta que tenho que me esfalfar para sair de uma espécie de fantasmagoria vaga, informe, da qual nem mesmo a oração, ai de mim, consegue sempre me livrar. Basta eu parar para que me sinta deslizar em uma sonolência que frustra todas as perspectivas de recordação que faz de cada um dos meus dias passados uma paisagem de brumas, sem referências, sem rotas. Quando o mantenho escrupulosamente, de manhã e de noite, este diário mapeia essas solidões, e chego a colocar suas páginas recém-escritas no bolso para reler, quando, durante minhas monótonas caminhadas tão cansativas de uma capela a outra, fico com medo de ceder àquela espécie de vertigem. Tal como é, este diário talvez ocupe espaço demais na minha vida. É algo que ignoro. Deus o sabe. O Sr. C. acaba de sair. É um padre muito diferente do que imaginava. Por que não me falou mais claramente, mais francamente? Ele o desejou, sem dúvida. Mas esses homens do mundo tão corretos, visivelmente temem comover-se. Inicialmente acertamos os detalhes do enterro que o Sr. Conde quer correto, sem mais, conforme garante ele o desejo muitas vezes expresso por sua esposa. Feito isto, ficamos um e outro silenciosos durante um bom tempo. Eu me senti bastante desconfortável. O Sr. Cônego, olhando para o teto, abria e fechava maquinalmente a tampa do seu grande relógio de ouro. «Devo lhe prevenir», disse por fim, «que meu sobrinho Homer...» O Sr. Conde chama-se Homer, o que eu ignorava. «Deseja encontrá-lo esta noite, em particular.» Respondi que precisava estar com o sacristão às 4 horas para estender as cortinas e que depois iria imediatamente ao castelo. «Não, meu filho. Vai recebê-lo no presbitério. Não é o capelão do castelo, que diabo. E lhe aconselharia mesmo a manter-se numa grande reserva, hein? A não discutir com ele sobre os atos do seu ministério.» «Que atos?» Ele refletiu antes de responder. «Você encontrou com a minha sobrinha aqui?» «A senhorita Chantal veio me procurar, Sr. Cônego. É um espírito perigoso, indomável. Ela conseguiu comovê-lo, não é?» «Tratei-a com rigor. Creio até que a humilhei. Ela o odeia.» «Não acho, Sr. Cônego. Talvez ela imagine me odiar, o que não é a mesma coisa.» Acredita que tem alguma influência sobre ela?» «Certamente não. Por enquanto. Mas ela não esquecerá, talvez, que um pobre homem, como eu, enfrentou-a um certo dia e que não se engana ao bom Deus.»
Ela deu da sua conversa uma versão bem diferente. A que lhe convém. A senhorita é orgulhosa demais para não corar, cedo ou tarde, por causa dessa mentira. E vai se envergonhar também disso. Ela tem do que se envergonhar. E o senhor? Eu disse, olhe bem a minha face, Se o bom Deus a criou para alguma coisa, foi para levar bofetadas. E eu ainda não as recebi. Nesse momento, seu olhar caiu sobre a porta da cozinha que estava entreaberta e ele viu a mesa ainda coberta com a toalha, com o resto do almoço. Pão, maçãs, mandaram-me um cesto delas ontem e a garrafa de vinho já quase vazia. Não toma muito cuidado com a sua saúde, não é? Tenho um estômago muito caprichoso, respondi. Digiro poucas coisas, pão, frutas, vinho. No estado em que o vejo, temo que o vinho lhe seja mais nocivo que útil. A ilusão de saúde não é saúde. Tratei de explicar-lhe que esse vinho era um velho Bordeaux fornecido pelo guarda do castelo. Ele sorriu. Senhor vigário, continuou em um tom de igual para igual, quase de deferência, é provável que não tenhamos duas ideias iguais sobre o governo das paróquias. Mas é o senhor desta aqui. É quem dita as regras. E só me cabe escutá-lo. Já obedeci o bastante em minha vida para ter alguma ideia da verdadeira autoridade. Não importa onde a encontre. Use da sua com prudência. Ela deve ser grande sobre certas almas. Sou um velho sacerdote. Sei como a formação do seminário nivela os caracteres e, com frequência, infelizmente, chega a confundi-los em uma mediocridade comum. Ela nada pôde contra o Senhor. E a razão da sua força é justamente ignorar ou não ousar tomar consciência de quanto difere dos outros. Está zombando de mim, disse-lhe eu. Um estranho mal-estar tomou conta de mim. Sentia-me tremer de medo sob aquele olhar indefinível cuja impassibilidade me gelava. Não se trata de conhecer seu poder, senhor vigário, mas da maneira como o utiliza, pois é isto justamente que faz o homem. Que importa um poder que nunca se usa, ou que somente se usa pela metade? Tanto nas grandes circunstâncias quanto nas pequenas, o Senhor exerce o seu a fundo, e sem dúvida sem pensar nisso, o que explica muitas coisas. Enquanto falava, pegou sobre a mesa uma folha de papel, puxou o tinteiro, a pena, depois colocou tudo diante de mim. Não preciso saber o que se passou entre o senhor e a falecida, mas gostaria de acabar com certos rumores imbecis e sem dúvida perigosos. Meu sobrinho está movendo céu e terra, e o Monsenhor é tão simples que o toma por alguém importante. Resuma em algumas linhas sua conversa de anteontem, Não deve ser inexato e menos ainda, enfatizou estas palavras, revelar o que foi confiado não somente à sua honra sacerdotal, nem é preciso dizer, mas apenas à sua discrição. Aliás, este papel não sairá do meu bolso, senão para ser posto sob os olhos de Sua Excelência. Mas eu desconfio dos falatórios. Como eu não respondia, fixou-me mais uma vez, demoradamente, com seus olhos voluntariamente vazios, com seus olhos mortos. Nenhum músculo de seu rosto se movia. O senhor desconfia de mim. Recomeçou com uma voz tranquila, segura, sem réplica. Respondi que não compreendia como aquela conversa poderia ser objeto de um relatório, que não tinha tido testemunhas e que, portanto, somente a senhora condessa poderia autorizar sua divulgação. Ele ergueu os ombros. O senhor não conhece o espírito burocrático. Apresentado por mim, o seu testemunho será aceito com gratidão. Será arquivado, e não se pensará mais nisso. Se não,
O senhor vai se perder em explicações verbais, aliás inúteis, pois jamais conseguirá falar naquela linguagem. Mesmo quando afirmar para eles que 2 mais 2 são 4, eles o tomarão por um exaltado, por um lunático. Eu me calava. Colocou a mão sobre o meu ombro. Está bem, deixe para lá. Reverei o senhor amanhã, se me permitir. Não vou lhe esconder que vim com a intenção de preparar-lhe para a visita de meu sobrinho. Mas para quê? Não é do tipo de gente que consegue falar sem dizer nada. E, infelizmente, é o que deveria fazer. Enfim, que mal eu fiz, hã? Sou acusado de quê? Exclamei. De ser o que é. Não há remédio para isso. O que espera, meu filho? Essa gente odeia a sua simplicidade, defende-se dela. Ela é como uma espécie de fogo que os queima. Anda pelo mundo com seu pobre e humilde sorriso que pede perdão e com uma tocha nas mãos, que parece tomar por um cajado. 9 entre 10 vezes eles a arrancarão de suas mãos e a pisotearão. Basta um momento de desatenção, compreende? Aliás, para ser franco, não tinha uma opinião muito favorável da minha falecida sobrinha. Essas mulheres de Treville-Somerangé sempre foram umas esquisitas. E creio que o próprio diabo não arrancaria facilmente um suspiro de seus lábios, uma lágrima de seus olhos. Encontre meu sobrinho, hã? Fale com ele como bem entender. Lembre-se apenas de que ele é um tolo. Não tenha nenhuma consideração por seu nome, título e outras besteiras às quais temo que sua generosidade dê muita importância. Não há mais nobres, meu caro amigo. Ponha isto na tua cabeça. Eu conheci 2 ou 3 no tempo da minha juventude. Eram personagens ridículos, mas extraordinariamente caracterizados. Faziam-me pensar nesses carvalhos de 20 centímetros que os japoneses cultivam em pequenos vasos. Os vasos pequenos são nossos hábitos, nossos costumes. Não há família que possa resistir ao lento desgaste da avareza, quando a lei é igual para todos e a opinião é juíza e mestre. Os nobres de hoje são burgueses envergonhados. Acompanhei-o até a porta e cheguei a dar alguns passos com ele pelo caminho. Imagino que esperasse de mim um movimento de fraqueza, de confiança, mas preferi calar-me. Sentia-me completamente incapaz naquele momento de dominar uma impressão dolorosa, que aliás não conseguia ocultar de seu estranho olhar, que pousava sobre mim por alguns instantes com uma curiosidade tranquila. Como dizer-lhe que não fazia a menor ideia das queixas do Sr. Conde e que nós tínhamos jogado, sem que ele percebesse, palavras ao vento? É tão tarde que acho inútil ir até a igreja. O sacristão deve ter feito o necessário. A visita do Sr. Conde não me esclareceu nada. Eu tinha arrumado a mesa, posto tudo em ordem, mas deixado naturalmente a porta do armário aberta. Como do cônego, seu olhar caiu imediatamente sobre a garrafa de vinho. É uma espécie de provocação. Quando penso em meu cardápio cotidiano, com o qual muitos pobres não se contentariam, acho um pouco irritante essa surpresa que todos têm ao constatar que não bebo somente água. Levantei-me sem pressa e fui fechar a porta. O conde foi muito frio, mas cortês. Acho que ignorava a intervenção do seu tio, e tive que tratar de novo da questão dos funerais. Ele sabia o custo de tudo, discutiu o preço das velas, e ele mesmo designou com um risco de pena na planta da igreja o lugar exato em que deve ficar o esquife. Seu rosto, porém, está marcado pela tristeza, pelo cansaço. A própria voz está diferente. É menos desagradável nasal que de costume. É menos desagradavelmente nasal que de costume. E em seu luto fechado, bastante modesto, com seus pesados sapatos, parece um rico camponês qualquer. Então esse velho homem, endomingado, pensei, é o companheiro de uma, o pai da outra. Dizemos a família, as famílias, como dizemos também a pátria.
Deveríamos rezar mais pelas famílias. As famílias me dão medo. Que Deus tenha piedade delas. Estou certo de que o cônego não me enganou. Apesar de seus esforços, o Sr. Conde foi ficando cada vez mais nervoso. Ao final, achei mesmo que ia falar, mas aconteceu nesse momento uma coisa incrível. Remexendo na minha mesa atrás de uma fórmula impressa de que precisávamos, espalhei vários papéis. Enquanto os arrumava apressadamente, pensei ouvir atrás de mim uma respiração mais rápida, mais curta. E esperando que de uma hora para outra rompesse o silêncio, prolonguei intencionalmente a minha tarefa. E essa impressão tornou-se tão forte que me virei bruscamente, quase esbarrando nele. Ele estava em pé muito perto de mim, muito vermelho, e estendia-me um papel dobrado em 4 que tinha caído da mesa. Era a carta da senhora Condessa. Eu quase gritei. E quando a tomei de suas mãos, deve ter percebido que estava tremendo, pois nossos dedos quase se tocaram. Creio mesmo que ficou um pouco atemorizado. Depois de algumas frases insignificantes, despedimo-nos com um cumprimento cerimonioso. Irei ao castelo amanhã de manhã. Velei a noite inteira. O dia já desponta. Minha janela ficou aberta e estava tiritando de frio. Mal consigo tomar a pena entre os dedos, mas me parece que respiro melhor. Estou mais calmo. Claro, não poderia dormir. E, entretanto, esse frio que me penetra é o substituto do sono. Fiquei 1 ou 2 horas rezando, sentado sobre os calcanhares, a face encostada na madeira da mesa, e me senti subitamente tão oco, tão vazio, que parecia morrer. Era uma coisa agradável. Felizmente, sobrou um pouco de vinho no fundo da garrafa. Eu o bebi bem quente e com muito açúcar. Tenho que admitir que um homem da minha idade não pode querer recuperar suas forças com alguns copos de vinho, legumes e às vezes um pedaço de salame. Certamente cometo uma falta grave, adiando todos os dias minha visita ao médico de Lily. Não creio, entretanto, que seja covarde. Somente tenho muita dificuldade em lutar contra essa espécie de torpor que não é indiferença, que também não é resignação, e no qual busco, quase sem querer, um remédio para meus males. Abandonar-se à vontade de Deus é tão fácil, quando a experiência nos prova dia após dia que não podemos fazer nada de bom. Mas acabamos recebendo amorosamente como graças as humilhações e reveses que simplesmente não passam de consequências fatais da nossa estupidez. O imenso serviço que me presta este diário é forçar-me a distinguir a parte que me toca em tantas amarguras. E desta vez ainda, bastou que encostasse a pena no papel para nascer em mim o sentimento da minha profunda, da minha inexplicável impotência para fazer o bem, da minha inabilidade natural. Há 1/4 de hora, quem imaginaria que fosse capaz de escrever essas linhas, com tanta sabedoria, afinal de contas? Entretanto, as escrevi. Fui ao castelo ontem de manhã como prometi. Foi a senhorita Chantal que me abriu a porta. Achei estranho. Esperava que me recebesse na sala, mas ela quase que me empurrou para a saleta, cujas persianas estavam fechadas. O leque quebrado ainda estava sobre a lareira, atrás do relógio. Acho que ela surpreendeu meu olhar. Seu rosto estava mais sério do que nunca. Fez um gesto para que eu sentasse na poltrona em que 2 dias antes... E nesse momento pensei ter visto em seus olhos como que um clarão. Ele disse: "Senhorita, tenho muito pouco tempo. Ficarei em pé mesmo." Ela enrubesceu. Sua boca tremia de cólera. "Por quê?" "É porque meu lugar não é aqui, nem o seu." Ela disse algo horrível, tão desproporcional à sua idade que acreditei ter lhe sido soprado por um demônio. Disse: "Não tenho medo dos mortos." Voltei-lhe as costas. Ela colocou-se entre mim e a porta, impedindo minha passagem com os 2 braços estendidos.
Seria melhor representar uma comédia, hã? Se eu pudesse rezar, rezaria. Tentei, mesmo. E não é possível rezar com isto aqui. Apontava para seu peito. O quê? Chame como quiser. Acho que é alegria. Imagino o que está pensando. Que sou um monstro. Não há monstros. Se o outro mundo parece com o que se diz dele, minha mãe deve compreender. Ela nunca me amou. Desde a morte de meu irmão, ela me detestava. Não tenho razão em falar com franqueza? A minha opinião não tem nenhuma importância. O senhor sabe que tem, mas não quer admitir. No fundo, seu orgulho é maior que o meu. Fala como uma criança. Blasfema também como uma criança. Avancei um passo em direção à porta, mas ela segurou meu pulso com as mãos. A preceptora está fazendo as malas. Parte quinta-feira. Como pode ver, o que eu quero, eu consigo. Que importa, hã? Isso não lhe servirá de nada. Se continuar sendo o que é, sempre encontrará alguém para odiar. E se fosse capaz de escutar-me, eu diria mesmo... O quê? Muito bem. É a si mesma que você odeia. Somente a si mesma. Ela refletiu um momento. Eu me odiaria se não conseguisse o que desejo. Tenho que ser feliz, senão... Aliás, a culpa é deles. Por que me deixaram fechada neste covil imundo? Há garotas, imagino eu, que mesmo aqui encontrariam um jeito de se tornar insuportáveis. É um consolo. Eu tenho horror às cenas, acho-as ignóbeis. Sou capaz de aguentar qualquer coisa sem hesitar. Quando todo o seu sangue ferve nas veias, não levantar a voz, continuar tranquilamente debruçada sobre o trabalho com os olhos semicerrados, mordendo a língua. Que prazer! Minha mãe era assim. O senhor sabe. Nós podíamos passar horas trabalhando lado a lado, cada uma nos seus sonhos, na sua cólera, e papai, claro, sem perceber nada. Nesses momentos, parece que sentimos um não sei quê, uma força extraordinária que se acumula em nosso interior e que uma vida inteira não será longo bastante para gastá-la. Naturalmente, o senhor dirá que sou uma mentirosa, uma hipócrita, hã? O nome que lhe dou, Deus o sabe. É o que me deixa furiosa. Nunca se sabe o que o senhor pensa. Mas me conhecerá tal como sou e é o que eu desejo. É verdade que as pessoas leem nas almas. O senhor acredita nessas histórias, hã? Como pode ser? Não tem vergonha desse palavrório? Acha que não adivinhei há um bom tempo que aprontou algo contra mim? Não sei o quê, e que deseja ardentemente confessar isso cara a cara? Estou te entendendo. Vai me falar de perdão, então. Bancar o mártir. Desista. Sou um servo de um mestre poderoso, e como padre só posso absolver em seu nome. A caridade não é o que o mundo imagina. E se refletir bem sobre o que já aprendeu, concordará comigo que há um tempo para a misericórdia, um tempo para a justiça, e que o único mal irreparável é se encontrar um dia sem ter se arrependido diante da face que perdoa. O senhor não sabe de nada. Afastou-se da porta, deixando-me a passagem livre. No momento em que saía, eu a vi uma última vez, em pé, encostada à parede, os braços caídos, a cabeça inclinada para a frente. O senhor Conde só chegou 1/4 de hora depois. Voltava do campo, todo enlameado, cachimbo na boca, um ar de felicidade. Pareceu-me que cheirava a álcool. Pareceu surpreso de me encontrar ali. Minha filha lhe deu os papéis. São os detalhes da cerimônia fúnebre celebrada por minha sogra pelo seu antecessor. Desejo que faça o mesmo nos funerais, na medida do possível. Infelizmente, os preços hoje estão mais altos. Veja com a minha filha.
Mas a senhorita não me disse nada. Como? O senhor não a encontrou? Encontrei, assim, há pouco. E então? Chame minha filha, disse a criada. A senhorita não tinha deixado a saleta. Achou até que estava atrás da porta, pois surgiu imediatamente. O rosto do senhor conde transformou-se tão depressa que não acreditei nos meus olhos. Parecia terrivelmente contrariado. Ela olhava com um ar triste, com um sorriso, como olhamos para uma criança irresponsável. Chegou a fazer-me um sinal com a cabeça. Como crer num tal sangue frio em alguém tão jovem, hein? Falamos de outra coisa, o senhor vigário e eu, disse com uma voz doce. Acho que devem lhe dar carta branca. Essas chinesices são absurdas. O senhor tem que assinar o cheque para a senhorita Ferrand. Lembre-se de que ela parte esta noite, hein? Como esta noite? Ela não assistirá aos funerais? Isso vai parecer muito estranho para todo mundo. Todo mundo. Eu, ao contrário, me pergunto se alguém perceberá a sua ausência. Além disso, o senhor quer o quê? Ela prefere partir. Minha presença incomodava visivelmente ao conde. Ele tinha enrubescido até as orelhas, mas a voz da senhorita era sempre perfeitamente colocada, tão calma que era impossível não lhe responder no mesmo tom. 6 meses de ordenado. Acho muito exagerado. Ridículo. Mas é a quantia que o senhor combinou, mamãe e o senhor, quando falaram em despedi-la. Aliás, esses 3.000 francos, pobre dela, mal bastarão para a viagem. Só o navio custa 2.500. O quê? Navio? Pensei que ela iria descansar em Lille, na casa da sua tia, Primalgues. Ah, não. Há 10 anos que ela sonha com uma viagem pelo Mediterrâneo. Acho que tem toda a razão em tirar um tempo para si mesma. A vida não era muito alegre aqui, afinal de contas. O senhor conde acabou se irritando. Ah, certo, certo. Trate de guardar para si mesmo esse tipo de comentário. E o que está esperando ainda, hã? O cheque. Sua carteira está na escrivaninha do salão. Ah, deixe-me em paz. Como quiser, papai. Eu queria somente poupá-lo de discutir esses problemas com ela, que está muito transtornada. Ele olhou para sua filha pela primeira vez, e ela sustentou esse olhar com um ar de surpresa e de inocência. E embora não pudesse duvidar de que nesse momento ela representava uma espantosa comédia, havia uma atitude não sei quê de nobre, uma espécie de dignidade ainda infantil, de amargura precoce, que cortava o coração. Certamente ela julgava seu pai. Esse julgamento era sem apelação e, provavelmente, sem perdão, mas não sem tristeza. E não era o desprezo. Era essa tristeza que colocava o velho homem em suas mãos. Pois não havia nada nele, por desgraça, que se harmonizasse com aquela tristeza. Ele simplesmente não a compreendia. Vou assinar o teu cheque. Volta daqui a 10 minutos. Ela agradeceu-lhe com um sorriso. É uma menina muito delicada, muito sensível. Tem que ser tratada com prudência, disse-me num tom meio arrogante. A preceptora não sabia lidar muito bem com ela. Enquanto sua mãe viveu, a pobre mulher conseguiu evitar os conflitos. E agora... Levou-me até a sala de jantar, mas não me convidou a sentar. Senhor vigário, quero lhe falar com franqueza. Respeito o clero. Os meus sempre tiveram excelentes relações com os seus predecessores, mas eram relações de deferência, de estima, ou muito excepcionalmente de amizade. Não quero que um padre se envolva com os assuntos da minha família. Acontece que somos envolvidos apesar de nós mesmos. O senhor é a causa involuntária?
ao menos inconsciente, de uma grande desgraça. Espero que a conversa que teve com a minha filha seja a última. Todo mundo e seus superiores também concordariam que um padre tão jovem quanto o senhor não poderia pretender dirigir a consciência de uma menina dessa idade. Chantal é muito impressionável. A religião é coisa boa, certo? É a melhor. Mas a principal missão da igreja é proteger a família, a sociedade. Ela reprova todos os excessos. É um fator de ordem, de medida. Como é que eu fui a causa de uma desgraça? Hein? O meu tio, ele vai lhe esclarecer sobre isso. Basta que saiba que não aprovo suas imprudências e que seu caráter... Ele se deteve por um momento. Seu caráter e também seus hábitos parecem-me um perigo para a paróquia. Apresento-lhe meus cumprimentos. Voltou-me às costas. Não ousei subir até o quarto. Parece-me que só devemos nos aproximar dos mortos com grande serenidade. Eu me sentia muito perturbado pelas palavras que acabara de ouvir e para as quais não encontrava nenhum sentido. Meu caráter, vai lá. Mas meus hábitos? Que hábitos? Voltei para o presbitério pelo caminho que chamam, ignoro porquê, caminho do paraíso. Uma trilha lamacenta entre duas cercas. Tive que sair correndo para a igreja, onde o sacristão me esperava há um bom tempo. Meu material está num estado deplorável, e devo reconhecer que um cuidadoso inventário feito a tempo teria me poupado muitos aborrecimentos. O sacristão é um velho homem que vive resmungando, e sob uns modos rudes e até grosseiros esconde uma sensibilidade caprichosa, bizarra. Encontramos com muito mais frequência do que se imagina, entre os camponeses, essa espécie de humor quase feminino que parece privilégio dos ricos ociosos. Deus sabe como podem ser frágeis, sem perceberem, essas criaturas enclausuradas há gerações, às vezes há séculos, em um silêncio cuja profundidade não conseguem mensurar, pois não dispõem de nenhum meio para rompê-lo. E, aliás, nem pensam nisso, associando ingenuamente ao monótono trabalho cotidiano o lento desenrolar de seus sonhos. Até o dia em que, às vezes... solidão dos pobres. Depois de ter sacudido as cortinas, descansamos por um instante no banco de pedra da sacristia. Eu o via nas sombras, suas mãos enormes, cruzadas judiciosamente sobre os joelhos, o corpo inclinado à frente, a curta mecha de cabelos grisalhos grudada na fronte reluzente de suor. Que pensam de mim nesta paróquia, hein? Perguntei-lhe bruscamente. Só tendo até agora trocado com ele palavras insignificantes, minha pergunta poderia parecer absurda. E eu sequer esperava que a respondesse. A verdade é que me fez aguardar um bom tempo. Dizem que o senhor não se alimenta direito. Acabou articulando com uma voz cavernosa. E que perturba a cabeça das meninas, no catecismo, com histórias do outro mundo. E você, hein? O que pensa de mim, você, Arsênio? Ele refletiu por mais tempo ainda do que a primeira vez que retomei meu trabalho, voltando-lhe as costas. Na minha ideia, o senhor não tem idade. Tentei rir, mas não senti vontade de fazê-lo. O que você quer, Arsênio? A idade virá com o tempo. Mas ele continuava sem me ouvir. Sua meditação paciente, obstinada. Um pároco é como um notário. Está aí para o que for preciso. Não deveria incomodar ninguém. Mas veja, Arsênio, um notário trabalha para si mesmo. Eu trabalho para o bom Deus. As pessoas raramente se convertem por si mesmas. Ele tinha pego a sua bengala e apoiava o queixo sobre ela. Parecia dormir.
Converter, retomou por fim. Converter. Tenho 73 anos e jamais vi isso com meus próprios olhos. Cada um nasce deste ou daquele jeito e morre igual. Nós, em nossa família, somos gente da igreja. Meu avô era sineiro em Lyon. A falecida minha mãe era criada na casa do senhor pároco de Wilman. E não há nenhum caso de nenhum dos nossos morrer sem os sacramentos. É o sangue que quer assim. Nada a fazer. Vocês todos se reencontrarão nos céus. Desta vez ele refletiu muito tempo. Eu o observava de esguelha, enquanto continuava o meu trabalho, e já tinha perdido a esperança de ouvi-lo de novo, quando proferiu seu último oráculo com uma voz extenuada, inesquecível, com uma voz que parecia vir do fundo dos tempos. Quando se morre, todo morre. Fingi não compreender. Não me sentia capaz de responder-lhe. E, aliás, para quê? Certamente não pensava estar ofendendo Deus com essa blasfêmia, que era apenas a confissão de sua impotência para imaginar a vida eterna, da qual sua experiência das coisas não lhe dava nenhuma prova válida, mas que a humilde sabedoria de sua raça afirmava certa, e na qual ele acreditava, sem conseguir exprimir qualquer coisa dessa crença. Herdeiro legítimo, ainda que resmungão, de inumeráveis ancestrais batizados. Não importa. Eu estava gelado. O coração faltou-me de repente. Pretextei uma enxaqueca e saí sozinho, ao vento, sob a chuva.